A maioria das pessoas vai esperar tudo desabar para só então fazer alguma coisa, mas quando isso acontecer, já vai ser tarde demais. Não é mais teoria da conspiração. Governos estão começando a alertar suas populações. A Europa já está pedindo para as pessoas estocarem comida e água e que montem uma mochila de emergência de 72 horas. Você acha mesmo que isso é por acaso? A próxima grande crise já começou nos bastidores, e quando ela explodir, só vão restar dois tipos de pessoas: as que se prepararam e as que vão implorar por ajuda no caos. Qual dos dois você vai ser? Olá, eu espero que você esteja bem. Eu sou o Eric e esse canal aqui é o Êxodos. Aqui eu falo sobre sobrevivencialismo real, sem romantismo e sem fantasias. E hoje eu vou te mostrar o que está por trás desses alertas globais e o porquê você precisa se preparar agora, o porquê você precisa se preparar o quanto antes e o porquê, se você não estiver levando o estilo de vida sobrevivencialismo a sério, se você não estiver levando a sério a filosofia do sobrevivencialismo, você está sendo irresponsável não só com a sua própria vida, mas com a vida das pessoas que você ama e daqueles que você gostaria de proteger, com a vida das pessoas que você não gostaria de ver sofrer. E eu vou mostrar isso agora nesse vídeo. Para dar início ao nosso vídeo introdutório para o canal, eu vou desmascarar algumas falácias sobre esse tema, que é o sobrevivencialismo. Bom, os sobrevivencialistas, eles sempre existiram desde que a humanidade existe. Um sobrevivencialista basicamente é alguém que prevê possíveis problemas do futuro que podem afetar diretamente e indiretamente a sua vida, e então ele se prepara hoje para que no futuro esses possíveis problemas, caso venham a ocorrer, não afetem ou não tenham influência sobre a sua vida. E basicamente com essa explicação eu desmascaro a maioria das falácias que são ditas por aí sobre o sobrevivencialismo. E obviamente o sobrevivencialismo vai além disso. Ele é um estilo de vida, como eu falei, chega a ser uma filosofia para alguns, mas a explicação mais básica, mais simples e literal sobre um sobrevivencialista é essa: é alguém que prevê possíveis problemas futuros e se prepara hoje para que esses problemas futuros não influenciem na sua vida. Bom, a primeira falácia, uma das mais comuns que dizem por aí, é que os sobrevivencialistas são paranoicos ou extremistas. Hoje em dia, os sobrevivencialistas, os preparadores, as pessoas que têm esses aspectos de sobrevivencialistas, são mais respeitadas do que antigamente. Antigamente era muito mais comum você ver alguém com esses aspectos e um tio seu, uma mãe, um avô seu falar para você não se aproximar ou não fazer amizade com aquele fulano porque ele é meio paranoico ou parece ser doido porque ele estoca comida, ele tem coleção de facas, armas e a todo momento acha que o mundo vai acabar. Era muito mais comum você ver essas pessoas sendo taxadas de doidas, de paranoicas de verdade. E de fato existem as pessoas que levam esse estilo de vida ao extremo. De fato existem as pessoas que são paranoicas, mas essas pessoas, elas não são sobrevivencialistas de verdade, porque um sobrevivencialista de verdade, como eu disse já na explicação, ele só é alguém que está se preparando para possíveis problemas, para possíveis colapsos, crises que podem vir a ocorrer, e eu vou tratar disso mais à frente. Só que existem de fato os extremistas, as pessoas que levam esse estilo ao nível mais alto, como aquelas pessoas que montam bunkers subterrâneos ou que não só acham que os colapsos possíveis podem acontecer, como acham a todo momento que os colapsos inimagináveis podem vir a ocorrer, como por exemplo, a queda de um asteroide. Eles não só acham que pode acontecer, como eles estão se preparando para isso. Essas pessoas que são paranoicas de verdade, embora todo preparo nunca é demais, mas existe uma diferença muito grande entre um sobrevivencialista real e um sobrevivencialista paranoico, alguém que fantasia essa filosofia e não leva ela a sério como um estilo de vida que deveria ser. Bom, outra coisa que geralmente essas pessoas costumam dizer sobre os sobrevivencialistas são que as pessoas que se preparam apenas estão fugindo da realidade. Eles querem dizer que nós sobrevivencialistas estamos apenas fugindo da realidade, quando não. Quem está realmente fugindo da realidade é você que não se prepara. Quem está realmente fugindo da realidade não é quem se prepara, é quem ignora tudo o que está acontecendo e não está fazendo nada. Paranoico é quem fecha os olhos para a realidade. E muito provavelmente, por eu ter falado isso, surge outra falácia, que é:
não adianta de nada, ninguém vai escapar do apocalipse. É geralmente a famosa frase de que você não vai escapar das mãos de Deus e, bom, eu tenho Deus, então eu não preciso de mais nada, não preciso me preparar, o que é uma grande falácia, é algo errôneo você dizer isso. E realmente, se o apocalipse chegar, não tem para onde correr, não tem de fato como escapar da mão de Deus, mas nós, sobrevivencialistas, não estamos nos preparando para o fim do mundo, e sim para possíveis crises e acontecimentos comuns como pandemias, guerras e crises econômicas. Isso pode custar a sua vida. O que pode custar a sua vida? A preparação para esses possíveis acontecimentos como pandemia, guerras e crises econômicos. Mas você deve estar pensando, tá, mas pô, por que eu devo ser tão pessimista assim? Não é pessimista, é conhecer a história. Inclusive, pandemia, guerras e crises econômicas sempre aconteceram no ciclo da humanidade e sempre vai acontecer. Enquanto houver vida humana na Terra, sempre vai acontecer pandemia, guerras e crises. Essas coisas nunca vão parar de acontecer enquanto houver vida. E será que com a história passada de todas as guerras, pandemias e crises que ocorreram na nossa humanidade, de toda a miséria, de toda a pobreza que já aconteceu no passado, será que com toda essa história, nós não conseguimos aprender nada para nos tornarmos pessoas mais preparadas para esses possíveis problemas? Será que nós não conseguimos aprender nada com a história? Inclusive, deixa eu fazer uma alteração aqui. Acontecimentos comuns que se repetem a cada ciclo da humanidade. Ignora o ônibus. Bom, então, um sobrevivencialista, ele sabe que não pode escapar das mãos de Deus, mas não é sobre escapar das mãos de Deus, e sim usar o cérebro que o próprio Deus lhe deu para se prevenir do mal previsível. E o que é o mal previsível? Bom, o mal previsível é o que já está batendo na porta, é o que já está te alertando. São crises, fomes, guerras, colapsos. O sobrevivencialista, ele não adivinha o futuro, ele só age antes que seja tarde. O sobrevivencialista olha para tudo isso e diz, eu não posso controlar, mas eu posso me preparar. Falei que é o Cebolinha agora. Enfim, e aqui eu coloquei uma breve explicação do que seria o mal previsível. Eu fiz uma arte que, na verdade, eu roubei essa arte e só refiz com o ChatGPT. Eu peguei de um podcast, eu não... Enfim, depois eu dou os créditos aí. Bom, então, o que seria de fato esse mal previsível na qual o sobrevivencialista, ele tanto se previne, na qual esse sobrevivencialista, ele tanto se protege? Como vocês podem ver aqui nesse mapa, é tudo aquilo que está propenso a acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Cara, coisas como violência, fome, desastres naturais, colapsos econômicos, pandemias, doenças, todas essas coisas estão propensas a acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. São coisas que você não imagina que vai acontecer, obviamente, mas que podem acontecer a qualquer momento e na qual você pode se preparar para isso. Um sobrevivencialista, por exemplo, se ele mora em São Paulo é uma cidade muito violenta, eu moro aqui, eu conheço São Paulo, então você não pode ter nada aqui. Aqui em São Paulo, todo mundo cresce os olhos nas coisas que você tem, os vizinhos são invejosos, claro, dependendo um pouco da região onde você se localiza, mas a maioria dos lugares em São Paulo é assim, as pessoas são invejosas, elas não querem que você ascenda na vida, elas querem que você permaneça na mesma miséria que elas. Porém, esse aqui não é um vídeo sobre São Paulo, mas aqui é basicamente assim. Então, o que um sobrevivencialista ele vai fazer dentro desse contexto? Porque depende muito do contexto onde ele está presente também para que ele possa prever os possíveis males que pode acontecer com ele. Mas dentro desse contexto, o que um sobrevivencialista vai fazer aqui em São Paulo? Bom, se ele tem um carro, ele vai ter um seguro para o carro dele, ele vai ter um seguro para a moto dele, para que caso algum vagabundo, algum safado venha tirar o bem dele, ele possa recuperar esse bem. E, por exemplo, eu tenho 2 celulares. Eu tenho um celular muito bom e eu tenho um celular meia boca. O meu celular muito bom é um celular para trabalho, no qual eu deixo em casa, eu não saio com ele. Quando eu vou fazer minha caminhada, meu cardio, quando eu vou para academia, eu não vou com ele. Eu sempre saio para rua
rua com o meu celular meia boca, que é um Motorola. É um celular no qual eu uso para ligações, para WhatsApp, para responder algumas mensagens de alguns familiares e amigos. É um celular que, caso eu seja roubado na rua, caso eu esteja sendo visado por bandidos e safados, vai ser uma perca, porém não vai me ser uma perca tão grande quanto seria caso eu perdesse o meu outro celular, que é muito melhor, mas seria descuido meu, porque eu sei o lugar aonde eu moro. Tem pessoas até que fazem seguro para o celular, para você ver o nível que nós estamos. Aqui em São Paulo é muito comum você fazer um seguro para o seu celular, cara. Algo que antigamente era inimaginável. Se alguém falasse, faz um seguro pro celular, tipo, você ia olhar pra pessoa e falar, tá maluco gastar dinheiro com seguro pra celular, pra quê? Tipo, hoje já é algo muito comum. O celular, ele vale uma casa, um carro, 10 mil reais, 15 mil reais. Uma casa não, né? Uma casa só se fosse, sei lá, uns 20 anos atrás. Mas tá praticamente valendo um Corsa de 98, cara. Um celular hoje em dia muito bom, tipo um iPhone, né? Eu não vou prolongar mais tanto, mas eu vou dar uma passada bem rápida em outros possíveis problemas que podem acontecer com qualquer pessoa e que um sobrevivencialista está sempre atento a eles. Por exemplo, o colapso econômico. A maioria dos colapsos econômicos e crises financeiras que acontecem em um estado, em um país, são causadas pelos governos e pelos bancos. Então, o que um sobrevivencialista ele vai fazer? Ele sabe que a qualquer momento pode acontecer um colapso econômico em seu estado ou em seu país, ou ele pode estar enxergando que no país onde ele mora está encaminhado para uma crise econômica. Então o que ele vai fazer? Ele vai tomar atitudes necessárias para proteger o seu patrimônio, para que quando venha a ocorrer, ou caso ocorra um colapso econômico dentro do estado do país onde ele mora, ele possa se salvar e não seja obliterado. Então, cara, esses são os males previsíveis no qual um sobrevivencialista ele está sempre atento e está se preparando para caso venha a ocorrer, porque são coisas que acontecem a todo momento e todo mundo pode passar por isso um momento. E se você estiver despreparado, bom, foi descuido seu, foi irresponsabilidade somente sua. Agora eu vou dar mais um exemplo, que é um exemplo muito bom, cara, que eu acho que vai matar de vez essa frase aqui de, cara, você tem Deus, então você não precisa fazer nada, tá? Se eu tenho Deus, se eu tenho fé, eu não preciso me preocupar em me preparar para o fim do mundo, que, como eu disse, nós não estamos nos preparando para o fim do mundo, mas as pessoas acham que por terem Deus, elas não precisam fazer nada, ou, sei lá, acham que ele vai salvar elas a qualquer momento. E quando não é bem assim. Não que Deus não salve ou não faça milagres, mas não é dessa forma que Deus trabalha. E aqui eu vou dar uns exemplos diretamente da Bíblia, cara. Eu peguei um nome específico da Bíblia, Noé, mas poderia ser qualquer um, tá? Poderia ser José, poderia ser Davi, poderia ser, sei lá, Sansão, poderia ser qualquer um. Qualquer nome da Bíblia eu poderia encaixar aqui e dar a mesma explicação que eu vou dar a seguir. Bom, então o que tem Noé? Noé, você sabe quem foi Noé. Noé foi um cara no qual Deus, ele olhou para a humanidade, Deus olhou assim para a humanidade e viu que estava podre e ele queria acabar com tudo. Ele falou, vou mandar um dilúvio aqui, eu vou dizimar todo mundo porque essa humanidade está podre e eu me arrependi de ter feito o homem. Mas Deus enxergou Noé, e aí ele viu que Noé era um homem bom de verdade, que tinha um coração puro, um homem humilde, e viu graça, achou graça em Noé. Então ele chegou para Noé e falou, Noé, é o seguinte, eu vou mandar um dilúvio aí, vou acabar com todos os seus irmãos, com os homens, vou dizimar, tá tudo podre, mas eu vi graça em você, então eu vou te dar uma chance, eu vou te dar uma oportunidade para que você se salve e salve algumas pessoas que você ama. Embora eu não ache essas pessoas puras igual a você, eu te dou a oportunidade de se salvar e salvar essas pessoas e outros animais da terra. Bom, então o que Noé fez? Ele foi lá e ele precisou se preparar para o pior. Ele não ficou com a desculpa parado, dizendo que ninguém ia escapar das mãos de Deus. E de fato, quem estava realmente condenado não iria escapar das mãos de Deus. Mas ele não ficou com a desculpa de que, eu tenho Deus, agora eu tenho absoluta certeza de que o meu Deus existe, de que a minha fé estava certa e que eu tenho Deus, então eu não preciso me preocupar com mais nada, porque eu vou herdar o céu.
Mas e se Noé não tivesse se preparado? Ele precisou se preparar, ele precisou fazer uma missão, que era construir a arca. E a construção da arca foi a preparação dele para o pior. A construção da arca foi a preparação dele para o mal previsível, no qual Deus havia revelado para ele. E aí você pode falar, tá, mas hoje em dia Deus não desce mais na terra, não fala com as pessoas, ele não tem escolhidos. E aí agora eu vou te dizer uma coisa. Você acha que nos tempos atuais, hoje, nos dias de hoje, com o acesso à informação que temos, com a internet e tudo mais, você acha que tem a necessidade de Deus descer do céu para falar com você sobre o mal previsível? Você acha que tem a necessidade de Deus descer do céu, escolher certas pessoas e falar, ó, vai acontecer isso e isso aqui no futuro? Com acesso à informação que nós temos e com as previsões que nós podemos fazer, com todas essas informações que nós temos hoje em dia, será que há necessidade de Deus descer para falar com a gente o que vai acontecer ou o que pode acontecer e o que a gente tem que fazer? Nós não somos mais crianças, nós não somos mais homens das cavernas que viviam em cabanas e que não sabia o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Hoje nós sabemos até o que está acontecendo na Lua, em Marte. Antigamente nós não tínhamos esse acesso à internet e pode não fazer muito sentido para um cristão essa comparação, mas faz total sentido para mim. O maior problema das pessoas é que hoje em dia elas não querem enxergar a verdade que está na frente do nariz dela. Na verdade, as pessoas acreditam muito na verdade relativa, que elas acreditam que existem várias verdades diferentes ou que cada um pode acreditar na verdade que quiser. Cada um tem a sua própria verdade. E eu respeito essa visão, eu respeito demais, porém eu não concordo, eu não acho que existe uma verdade relativa. Para mim a verdade ela é 1 mais 1, ela é nua e crua, ela é uma coisa só. É aquilo que está na frente do seu nariz e só não enxerga quem não quer, ou enxerga e quer colocar uma máscara para amenizar a dor, porque a verdade ela dói, a verdade ela incomoda, então as pessoas elas não querem esse incômodo, as pessoas elas têm o costume de estarem acomodadas, e a partir do momento que elas sentem o incômodo, elas não querem que esse incômodo permaneça na vida delas, e ao invés de resolver o problema, não, elas tampam aquele problema com um pano, para que elas não enxerguem mais aquele problema. E aí tá tudo bem, tá tudo ótimo. E no Brasil, essa cultura é muito comum. E uma das grandes verdades que está na frente dos nossos narizes hoje em dia é que o mundo já está dando sinais e atualmente estamos em direção a 2 crises. E que crises seriam essas? As 2 crises que estão acontecendo e que estão começando a acontecer no mundo de hoje em dia é o crash global, a crise fiduciária, a crise das moedas, do papel moeda, do sistema monetário atual que os governos e bancos eles têm como padrão, e uma das crises que já está acontecendo também no nosso mundo é as guerras econômicas entre países com risco de escalar. E o que são essas guerras econômicas? Estados Unidos e China, pronto. A guerra dos tarifaços. Estados Unidos vai lá, mete 125% na China, a China vai lá, mete 200% de tarifa sobre importações dos Estados Unidos, e assim fica nessa guerra. Se você não enxerga, já é uma guerra. Isso já é uma guerra que está acontecendo entre esses 2 países e entre os outros países vizinhos. É uma guerra que, como eu disse, tem risco de escalar e na verdade já está escalando. É uma guerra que tem influência sobre o mundo inteiro, cara. E essa guerra pode causar grandes percas para o mundo. É uma guerra que ela pausa não só a produtividade, como a evolução da humanidade no mundo inteiro, cara. É uma guerra que ela desacelera o crescimento da humanidade, da produção e da tecnologia, tanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto em toda a parte do nosso globo terrestre. Então é uma guerra que já pode ser considerada uma crise entre países que está acontecendo atualmente, nesse exato momento. E o crash global, a crise fiduciária, é uma crise que ela já está prevista a acontecer há muito tempo, desde que o lastro da moeda ele foi tirado. Ali em 1971, o presidente Nixon ele separou o dólar do ouro. O dólar ele passou a não ter mais lastro em nada real, de verdade, a não ser a honestidade dos políticos. E outros países adotaram esse sistema monetário. E então, desde então, o nosso mundo ele está condenado a essa crise fiduciária que muitos acham que já aconteceu. Não aconteceu, já aconteceram vários crashes, várias crises financeiras no nosso mundo, como a crise de 29, que se eu não me engano foi uma das maiores ou a maior crise que já aconteceu
que já foi vista, né? Foi uma grande depressão ali que durou basicamente uma década, começou ali em 29, ela foi ter fim lá na década de 30, então foi uma crise muito grande, mas a crise que está por vir, graças a esse padrão monetário que nós seguimos das moedas fiduciárias que não tem lastro em nada, a crise que está por vir, ela vai fazer a crise de 29 parecer brincadeira de criança. E em breve eu vou fazer um vídeo para falar dessas crises e o que você pode estar fazendo para se proteger dela, para proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro, enfim. Mas para encerrar esse nosso assunto, só não enxerga quem não quer, só não se prepara quem não quer. Essa desculpa de que tá tudo nas mãos de Deus e é verdade, em parte essa frase é verdade, porém as pessoas usam essa frase como desculpa para permanecer no seu conforto e na sua insignificância. Elas usam essa frase para permanecer na sua irresponsabilidade, o que nós sabemos que Deus ele não age assim, ele está com todos nós. Ele está com quem crê e quem tem fé, porém ele não vai entregar nada de mão beijada. Não foi assim com Noé, não foi assim com Davi, não foi assim com nenhum dos escolhidos dele e não vai ser assim com nós. Então qual é o nosso próximo ponto, a próxima falácia? O governo vai te salvar. Hoje em dia nós já estamos cansados de saber que o governo é ineficiente, mas ainda muitas pessoas elas se sentem seguras achando que o governo sempre vai encontrar a solução para tudo, o que não é verdade, cara. E a cada dia que passa o povo só começa a enxergar o quanto ele é ineficiente. Ele sempre foi, desde sempre. Só que a cada dia que passa ele está se mostrando ser cada vez mais ineficiente, e ainda mais, principalmente aqui no nosso querido Bostil. Eles próprios, o governo, já estão instruindo os cidadãos a se prepararem porque sabem que, em caso de crise, os recursos serão limitados. E como assim eles próprios já estão instruindo o povo, o cidadão, a se preparar? Recentemente, surgiu uma notícia aqui, inclusive, deixa eu ver, Europa, aqui, alerta, 72 horas. Bom, recentemente a Europa ela emitiu um alerta para a sua população. A Europa pede que a população estoque suprimentos em caso de guerra ou outras emergências. E qual o nível de importância que nós devemos dar a essa informação e a essa notícia? Isso é real. A Europa ela lançou um comercial, uma campanha alertando a sua população e ensinando elas a montar uma mochila BOB, que é uma mochila de preparação. Esse comercial está em um tom sutil, em um tom engraçado, para que as pessoas não entrassem em pânico. E qual é o nível de importância que nós devemos dar a isso? Um governo do tamanho europeu, ele basicamente se prontificou e, entre aspas, se preocupou para avisar a sua população, para alertar a sua população para que elas estoquem suprimentos e outros objetos que vão servir para elas em caso de guerras ou outras emergências, como crise, blackout, ataques, enfim. E, se um governo desse tamanho, que com certeza eles têm uma equipe de previsão, né, que eles conseguem prever com muito mais eficiência o que pode acontecer no futuro. Eles têm uma equipe que com certeza eles sabem muito mais do que qualquer cidadão comum. Eles têm acesso a informações confidenciais que nós não temos nem ideias. Com certeza um governo desse tamanho eles conseguem prever muito melhor do que um cidadão comum como eu e você o que pode acontecer no futuro ou o que está prestes a acontecer. Então, para ele chegar no nível de falar para a sua própria população, para que elas se preparem, algo certo não está errado. É assim? Algo errado não está certo? Por aí. Enfim. Então, eu acho que nós deveríamos dar uma importância maior para essa notícia do que atualmente as pessoas estão dando. Enfim, bora para a próxima falácia. É exagero estocar comida ou suprimentos. Bom, mais para baixo eu vou mostrar um exemplo de uma crise que aconteceu recentemente, que quem não tinha comida estocada ou teve que pagar muito caro ou simplesmente passou fome. E obviamente estocar comida eu acho que é uma das coisas mais inteligentes que qualquer pessoa poderia fazer, porque é inteligente. Enquanto no futuro você vai estar comendo arroz de R$150, eu vou estar comendo um arroz de R$15, de R$20, de R$30. Ou seja, estocar comida não é só para casos de crise, mas também para se livrar da inflação. E eu vou falar disso mais à frente. A próxima falácia é: a preparação para crises é só para quem tem dinheiro. O que é mentira, cara. Você consegue se preparar com muito pouco e nós não estamos aqui falando para você se preparar de uma vez. É tudo aos poucos.
poucos, cara. Eu também eu não sou um cara rico, não sou um cara cheio da grana, e eu estou me preparando aos poucos, eu estou fazendo a minha preparação aos poucos. Todo fim de mês eu vou lá, faço uma comprinha de algo útil, de ferramentas. Recentemente eu comprei um jogo de chaves Philips, Fender, que eu estava em falta aqui na minha casa. Então eu comprei um jogo de chaves, comprei Durex, comprei fita. São coisas que eu vejo assim, eu vou comprando aos poucos, e quando eu vou ver eu já tenho um estoque de objetos necessários para a minha preparação, que podem servir para mim em caso de qualquer problema que possa vir a ocorrer comigo. Enfim, eu iria falar sobre um tal sobrevivencialismo minimalista, no qual eu não me identifico muito, porém desisti. Não vou falar mais disso. Você pode dar uma pesquisada no YouTube. Mas o que se trata basicamente do sobrevivencialismo minimalista? Eu falando que não iria falar, mas já estou falando. Basicamente é uma forma de você ser um sobrevivencialista e adquirir, comprar os objetos e os equipamentos necessários que você precisa, porém só estocar aquilo que é essencial, tá? E os equipamentos e os objetos certos, né? Porque tem vários tipos de equipamentos, tem vários tipos de objetos e tem vários alimentos que você pode estocar. E basicamente o sobrevivencialismo minimalista, ele consiste em pegar só o que é essencial de cada categoria de objetos, ou enfim, de objetos que você precisa estocar e ter na sua preparação. Então é isso, basicamente é isso. E tem vários vídeos falando sobre o sobrevivencialismo minimalista no YouTube, porém não embeleze essa filosofia. Isso aqui não é sobre ser minimalista, e não é sobre estética, não é sobre fazer coisas bonitinhas, e sim sobre estar preparado para crises reais e possíveis problemas, tá? Não ache que isso aqui é uma moda, que isso aqui é uma brincadeira. E eu posso fazer um vídeo para falar só sobre o porquê sobrevivencialismo minimalista não é tão funcional quanto deveria ser. Então, e outra coisa, nunca é demais estar preparado. Então, você pode começar como um sobrevivencialista minimalista, estocando apenas o essencial, mas entenda que nunca é demais estar preparado, nunca. E a última falácia é que, na verdade, já acabou. Olha só, já acabou as falácias. Então, o que é ser um sobrevivencialista? É a nossa conclusão desse ponto. O sobrevivencialista é estar preparado de verdade, se proteger de possíveis acontecimentos que podem vir a ocorrer. Um sobrevivencialista é alguém que se protege do mal previsível. Então, isso nós já entendemos. Já mostrei para vocês o que é o mal previsível. Já mostrei para vocês do que um sobrevivencialista se protege e tudo mais. E todas essas falácias que são apenas falácias, são coisas, são frases de pessoas que não querem se preocupar ou que querem permanecer na sua insignificância, no seu conforto e na sua irresponsabilidade. Enfim, são pessoas que não querem assumir a responsabilidade da proteção da sua própria vida e daqueles que elas amam, né? E ser um sobrevivencialista é isso, é se preparar para o futuro, se preparar para os possíveis problemas e acontecimentos. Bom, agora nós iremos dar uma breve passada sobre o que é ser um sobrevivencialista fantasioso e versus o real, né? E basicamente eu já falei para vocês aqui em cima, no primeira falácia, quando eu falei sobre o sobrevivencialista paranoico e o real, mas aqui eu trouxe pontos para diferenciar um sobrevivencialismo fantasioso de um sobrevivencialismo real. Bom, então como podemos fazer para identificar um sobrevivencialismo fantasioso? Eu trouxe como exemplo a série americana Doomsday Papers. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma série americana. Eu andei dando uma pesquisada nela, e é uma série na qual mostra a vida de vários preparadores e que eles são extremamente exagerados e paranoicos. Basicamente, essa série mostra vários episódios de vários preparadores que fazem coisas absurdamente exageradas para se proteger de possíveis catástrofes ou problemas e colapsos. O problema é que eles aumentam tudo, e isso aqui acaba sendo fantasioso e até uma ficção científica, cara. Eu vou mostrar o trailer para vocês. Ó. Estou preparando minha família para uma destruição, ataques terroristas, super vulcão, enfim.
Enfim, aí é isso. A série é basicamente isso. Ela mostra a vida de vários preparadores super exagerados que fazem super estoques exagerados de comida, de tudo, que tem armas de fogo, cara, tipo .50, tá ligado? Você não precisa de uma .50. Se você tiver sei lá, uma arma de pressão, já está ótimo. Mas isso que é ser um sobrevivencialista fantasioso. E você pode dar uma pesquisada nessa série, é muito legal você assistir ela, mas não para levar em consideração ou como se fala, ou inspiração para ser um sobrevivencialista. Não, apenas para entretenimento, porque se você colocar essa série como base de ser sobrevivencialista, você vai ficar doido, você vai se frustrar e você vai desistir de ser um sobrevivencialista. Bom, e aqui eu trouxe 5 pontos que esses sobrevivencialistas fantasiosos, de coisas que eles fazem que são extremamente exageradas e que está fora da nossa realidade, como construção de bunkers subterrâneos altamente fortificados. Cara, eu acho que 99% das pessoas que vão assistir esse vídeo, 0,9999% das pessoas que vão assistir esse vídeo nunca vai ter a capacidade ou a condição de construir um bunker subterrâneo. Não porque eu não acho que vocês vão vencer na vida, não. Mas, cara, isso é algo inimaginável. E, tipo, eu vou ser sincero com vocês. Se eu fosse bilionário, tipo Elon Musk ou Mark Zuckerberg, com certeza eu acho que eu teria um bunker subterrâneo. Não para fugir do fim do mundo, mas sei lá, né? Nunca se sabe. Mas isso é algo que não podemos levar como parâmetro para ser um sobrevivencialista, porque, cara, se você levar isso aqui como parâmetro, você vai desistir, você vai se frustrar e esquece. Outra coisa que eles fazem é o armazenamento excessivo de alimentos. Como eu disse, armazenar alimentos com certeza é uma das coisas mais inteligentes, porém, existe um limite para tudo, tanto de espaço quanto de alimentos. Existem certos alimentos que não é tão bom você armazenar em quantidade. Um exemplo, feijão. Feijão é um alimento altamente cultivável, sabe? É muito fácil de cultivar o feijão. E ao invés de estocar diversos potes de feijão, você poderia economizar esse espaço para estocar outros alimentos e o feijão você cultivava. Mas tem pessoas que, enfim, estoca alimentos para tipo 20, 30 anos, o que não é necessariamente, sei lá, um estoque ali de 5 aninhos, tá ótimo, cara, não precisa mais que isso. Outra coisa que eles fazem é estocagem de armas e munições em quantidade absurda. Tipo, eu acho que é necessário todo mundo ter sua proteção, o seu parabellum, porém, cara, não precisa disso aqui. Você não vai estocar arma para um exército. É só você e a proteção da tua família. Proteger os alimentos que você estocou, né? Você precisa ter uma proteção. Então, mas tipo, pô, não precisa ser uma .50, umas metralhadoras, AK, não. Pô, uma arma de pressão já tá ótimo, sabe? Dá para botar um medo e dá para também fazer um estrago. Preparação para desastres extremamente raros ou improváveis. Cara, como eu disse, queda de asteroide, coisas desse tipo. Não que não possa cair um asteroide a qualquer momento, em qualquer lugar, mas não é isso. Se você ficar com isso na cabeça, pô, eu tenho que me preparar para a queda de asteroide. Tipo, pô, é algo totalmente provável, você tem muitas outras coisas para se preocupar agora. E se você ficar com isso na mente, você vai ficar paranoico, biruta, é inevitável. Você tem muitas coisas, como, sei lá, inflação, se proteger da inflação. Você vai ficar pensando em asteroide, pô, vai proteger o seu dinheirinho, sabe? É muito louco isso. Isolamento total de comunidade e familiares, lobo solitário. E aí aqui já é o estopim da paranoia, que é quando a pessoa ela se prepara tanto e começa a pensar em coisas tão improváveis que ela começa a se afastar das pessoas por achar que qualquer pessoa pode fazer qualquer mal com ela a qualquer momento. E, enfim, ela fica paranoica. E um verdadeiro sobrevivencialista, ele não é um lobo solitário. Sozinho você pode fazer muitas coisas, mas sozinho você não vai dar conta de tudo. Sozinho você não consegue fazer tudo, tá? Então, uma das coisas muito importantes para um sobrevivencialista é ele ter uma rede de apoio com pessoas que têm habilidades diferentes da deles. Porque você não vai ser bom em tudo. Um sobrevivencialista, ele não vai ser bom em tudo. Ele vai ser muito bom em umas coisas, vai saber de tudo um pouco, porém, vai ter pessoas que ele vai precisar de serviços de outras pessoas, vai precisar de ajuda de outras pessoas. Então, uma das coisas mais importantes para um sobrevivencialista é ter e manter uma rede de apoio de outros sobrevivencialistas que sabem outras coisas
que com certeza ele não tem tanta especialidade nisso. Bom, agora vamos para o sobrevivencialismo real. Quais são as características de um sobrevivencialista real? Alguém que é um verdadeiro sobrevivencialista. Um sobrevivencialista real, ele desenvolve habilidades práticas e adaptáveis, como, sei lá, formas de defesa, lutas, artes marciais. São coisas que, sei lá, mano, pode te ajudar no dia a dia. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que roubou uma mulher, saiu correndo, e aí um cara sabia, tipo, jiu-jitsu. Ele pegou o cara, jogou no chão e o cara ainda quando tava no chão, o bandido, né, ele ia tentar pegar alguma faca, alguma coisa no bolso, então o cara foi lá e quebrou o braço do bandido. E eu acho que é o mínimo, né? Enfim, mas ele só pôde fazer isso porque ele sabia uma arte marcial. Ele conseguiu salvar o patrimônio de outra pessoa, ele conseguiu ser um herói naquele momento porque ele sabia uma habilidade útil e prática que poderia salvar até a própria vida dele. E que salvou, né? Quem sabe o que aquele bandido teria no bolso dele, no paletó, enfim, não sei o que ele poderia ter sacado naquele momento. E outra característica que um sobrevivencialista real ele tem é estocar alimento e recursos essenciais de forma equilibrada. Essa palavra é importante, equilibrada, cara. Nada precisa ser exagerado. Não precisa ser minimalista demais, embelezado, mas também não precisa ser totalmente exagerado. Tem que ser equilibrada, tem que ter o equilíbrio e a essencialidade da coisa. Criar e manter uma rede de apoio. Como eu disse, um sobrevivencialista, ele não sobrevive sendo um lobo solitário. Você pode até ser, mas não se iluda. Não é assim que funciona. É muito importante você ter uma rede de apoio, uma comunidade, uma equipe de outras pessoas sobrevivencialistas ou até de pessoas que não necessariamente são sobrevivencialistas, mas que têm habilidades úteis e que te ajudem, né? Que podem ser seus amigos e colegas para te ajudar. Bom, então ter e manter uma rede de apoio é algo muito importante para um sobrevivencialista, para alguém que quer se preparar. E é isso que eu estou tentando fazer aqui no YouTube, criando conteúdo, tentando passar conhecimento. Eu ainda sou muito novato com isso, sou muito aprendiz ainda, mas eu estou me desenvolvendo aos poucos. Porém, se der certo o meu canal, eu vou construir uma comunidade engajada e junto com essa comunidade nós vamos compartilhar conhecimentos uns com os outros e habilidades que não necessariamente nós vamos aprender essas habilidades, mas cada um vai ter a sua especialidade e cada um vai poder ajudar um ao outro graças à rede de apoio que nós vamos construir. Outra característica de um sobrevivencialista real é investir em segurança pessoal e proteção básica. Como eu já disse, uma arte marcial, uma proteção, uma autodefesa é algo muito importante para um sobrevivencialista e é um investimento muito válido, muito válido. Então a segurança pessoal é algo essencial e não só a arte marcial, mas coisas como armas brancas, canivetes, essas coisas e outros tipos de armas que vai te proteger em outras situações que não são legais. Focar em práticas de autossuficiência. O que seria autossuficiência? E eu já adianto, a autossuficiência ela não cancela a rede de apoio, tá? Autossuficiência é a capacidade de viver sem depender dos outros para suprir as suas necessidades básicas, tá? E o que seriam essas necessidades básicas? São coisas como alimento, água, energia, segurança e até a saúde. São coisas que não necessariamente você vai precisar da ajuda de outros e que você vai precisar se preparar para caso você não ser um fardo. Você se fortalece individualmente para não ser um fardo e depois você constrói uma rede de apoio para não estar sozinho quando o caos bater a porta, porque sozinho você não sobrevive. Então a autossuficiência ela é importante para você não ser um fardo para os outros, ela é importante para você ter o essencial preparado, como água, alimento, energia e ter habilidades para não ficar no sufoco quando essas coisas estiverem em falta ou der pau. Então, a autossuficiência ela não cancela a rede de apoio, tá? Mas é muito importante você ser autossuficiente. Estudar e aprender sobre economia, política e recursos locais. Por que você precisa saber essas coisas? Bom, a economia é um dos fatores que mais dão sinais sobre crises futuras. Então, você aprender e estudar um pouco sobre economia, política e recursos locais e economia verdadeira, tá? Economia aqui, austríaca, tá? Economia austríaca, você estudar verdadeira economia, estudar um pouco de política e recursos locais, vai te manter informado e vai te tornar uma pessoa mais inteligente para prever possíveis crises e acontecimentos
que podem ocorrer na sua região ou com você. Então isso vai te salvar, isso vai te manter vários passos à frente de outras pessoas que dizem ser preparadoras, mas não entendem nada de economia, de política e nem sobre recursos locais, tá? Então outra característica de um preparador real é que ele tenha uma mente equilibrada. Tá? Ele não é um paranoico, um doido, igual um Doomsday Papers, igual um preparador fantasioso, como eu disse aqui em cima. Um paranoico. Ele precisa e ele tem uma mente equilibrada. Ele não está a todo momento pensando na catástrofe, pensando no que pode acontecer de ruim. Não, ele se prepara e é isso. Se acontecer alguma coisa, ele já vai ter o preparo, mas ele não fica pensando nisso toda hora. Então, é por isso que é muito importante você se apegar a Deus, tá? Não somente se apegar a Deus, mas dar importância à terapia, tá? Uma coisa não anula a outra, assim como ser autossuficiente não vai cancelar a sua rede de apoio. Deus e terapia, cara, são coisas que se complementam. Você se apegar a Deus significa você saber que tem um Deus que tem uma promessa para você de que, cara, isso aqui é sua fase, é só uma fase aqui na Terra, você só está passando por uma fase necessária e que se você for fiel até o fim, firme e fiel até o fim com ele vai te dar um lugar ao céu junto com os seus irmãos. E a terapia é importante para você manter a sua sanidade, para você liberar a sua mente das toxinas do dia a dia. Bom, para praticamente finalizar o nosso vídeo, eu trouxe aqui 3 cenários reais de crises recentes que aconteceram no nosso mundo, né, em diversos países, e que são exemplos claros de pessoas que se prepararam e conseguiram ter algum tipo de salvação, e aqueles que não se prepararam se deram muito mal. Para começar, eu trouxe aqui as crises recentes na Argentina e na Venezuela. O que aconteceu nesses dois países? Basicamente, a hiperinflação causada por conta da política de merda dos governos desses países. Na Argentina, teve a hiperinflação e o país, graças a Deus, já está se recuperando, porém a Venezuela ela segue na mesma e não tem previsão ou sequer esperança de melhora. A Argentina foi um país que quebrou, você viu recentemente, teve uma hiperinflação de não sei quantos mil%. Tipo, hoje ela está se recuperando hoje, mas tipo, $1 hoje está valendo mais de 1.000 pesos argentinos. O que aconteceu basicamente? Aqueles que não tinham uma proteção do patrimônio deles fora do país, aqueles que só tinham o patrimônio dentro do país da Argentina, aqueles venezuelanos que só tinham o patrimônio dentro da Venezuela, viram tudo indo por água abaixo, tudo indo de ralo. Entendeu? Tudo indo de F. E eles ficaram pobres, faliram de uma hora para outra, e essa hiperinflação atingiu o país todo, causando fome, causando pobreza, causando a morte de muitas pessoas. E aí o que aconteceu? A opção era fugir do país. Mas e aqueles que não tinham patrimônio para fugir do país? Tiveram que, cara, fugir e imigrar em outros países de forma ilegal. Tiveram que se sacrificar atravessando a floresta amazônica. Tipo, porra, foi mal boca, mas muitos venezuelanos, eles morreram nesse processo. Muitos venezuelanos morreram nesse processo. E tem um documentário do canal Elementar que fala sobre essa crise na Venezuela e a fuga dos venezuelanos de lá. E é triste, cara, é muito triste você saber de coisas horríveis que já aconteceram com essas pessoas. Pessoas que desapareceram e não, até hoje nada. Pessoas que deram sorte em outros países, mas a maioria até hoje está tentando procurar o seu lugar no mundo, fora da Venezuela. E isso é muito triste. E aqueles que se prepararam, tinham patrimônio fora do país, que compraram dólar, ou sei lá, Bitcoin, ou outras coisas do tipo, que tinham passaporte, aqueles que tiraram passaporte, eles conseguiram se salvar. Eles conseguiram encontrar formas de fugir do país e ter uma nova vida em outro lugar. Bom, o Corona. O que aconteceu na Corona? Tem vários exemplos que eu poderia usar aqui, mas eu só vou usar um exemplo de uma das coisas que aconteceu quando essa pandemia estourou aqui no nosso mundo. Só vou usar um exemplo, mas poderia usar vários.
Quando estourou e quando as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, o que aconteceu? Com o passar de alguns dias, começaram a faltar certos itens essenciais na casa dessas pessoas. E essas pessoas começaram a correr para os mercados para buscar esses itens. E as coisas também começaram a aumentar, porque a inflação começou a subir muito, porque o mundo não estava produzindo e o dinheiro estava sendo impresso para poder pagar auxílios, né? E o que acontece? As coisas ficaram caras e as pessoas não tinham mais item em casa e começou um desespero. Começou um desespero, uma correria para que as pessoas pudessem comprar esses itens o quanto antes de outras pessoas e antes que ficasse caro demais. E o que aconteceu? Eu duvido que você não lembra, se você não presenciou isso, então dê uma pesquisada, que teve pessoas que fizeram um barraco, que chegaram a brigar umas com as outras por conta de papel higiênico dentro do mercado. Então, tipo, pô, você ser um sobrevivencialista te protege desse tipo de sabe, desse tipo de ação, desse tipo de comportamento cabalístico, desse tipo de comportamento animalesco. Então, ser um preparador, ser um sobrevivencialista vai te proteger de você não ser mais um na fila do supermercado brigando com outro por causa de papel higiênico, tá? Muitas pessoas, por conta do corona, passaram até fome, porque eles não tinham outras formas, porque eles não puderam trabalhar, porque as comidas ficaram caras e porque eles não tinham estoque de comidas. E então, ser um sobrevivencialista vai te manter salvo nessas horas. Guerra na Ucrânia, bom, é um assunto delicado, uma crise que ainda está acontecendo. É muito triste, mas muitas pessoas que tinham o patrimônio novamente fora do país e que tinham tinham uma reserva de valor útil, elas conseguiram sair do país e se livrar dessa guerra. Outras pessoas também que, por exemplo, tinha passaporte, né? Tinha passaporte, elas conseguiram sair de forma legal e se livrar dessa guerra novamente. É algo muito triste o que está acontecendo lá. E é um exemplo bem claro de que tipo, aqueles que se prepararam tiveram uma chance, pelo menos. E aqueles que não se prepararam, bom, se viram sem saída. Mesmo se você escapou de uma bomba, mas se você não tiver recursos para sair do país, você está praticamente condenado. Entendeu? E é isso. Então chegamos à conclusão do nosso vídeo para finalmente acabar com esse assunto. Ser sobrevivencialista e se preparar minimamente não é coisa de conspiracionista, mas sim de gente lúcida. E eu acho que nesse ponto você já entendeu isso. Se preparar é assumir a responsabilidade pelo seu futuro e pela sua família. Não é só sobre levar esse estilo de vida a sério, mas sim saber que você precisa prezar pela sua vida e pela vida daqueles que você ama. Todo mundo deveria se preparar minimamente, mas a nossa cultura foi feita para nos tornarmos burros, escravos. E essa é uma opinião minha. Eu acho que a cultura do Brasil ela falhou, ela não nos ensina a sermos pessoas inteligentes, muito menos preparadas, e por isso que todo mundo deveria acordar o quanto antes e se preparar minimamente, sabe? E se você chegou até aqui, provavelmente você não é mais um rato nessa corrida. Parabéns, cara. Você conseguiu suportar longos minutos de um vídeo, mais um vídeo que passa informação, de um vídeo que só quer te ajudar, só quer acordar você para a realidade do nosso mundo, te falar que, cara, não basta, você não pode depender do seu governo, do seu papai, você não pode usar o governo como sua babá, porque ele não vai te proteger, ele não vai te salvar, e você deveria ser totalmente autossuficiente nessas questões, e que é muito importante também ter uma rede de apoio, é muito importante você se apegar a Deus, é muito importante você fazer terapia, é muito importante você estudar certas coisas para que você tenha uma capacidade de prever possíveis problemas no seu futuro e então você possa se proteger. Eu acredito que nesse ponto você já entendeu o quanto é importante você ser um sobrevivencialista. E nesse ponto eu só gostaria de pedir para você, caso você tenha gostado do meu vídeo, deixar o like, se inscrever no canal. Esse é o meu primeiro vídeo, eu ainda sou muito novato com isso, é a primeira vez que eu estou gravando um conteúdo, então eu ainda tenho muito a melhorar, mas nós estamos aqui para melhorarmos juntos. Eu quero construir uma comunidade com você, eu quero que você faça parte dessa comunidade, dessa rede de apoio que vai se ajudar aí no futuro para as possíveis crises, e caso o nosso país venha a colapsar, a gente possa dar a mão um para o outro e nos ajudarmos quando tudo der errado.
deixa o like, se inscreva, até a próxima. Se tem uma coisa que a história nos ensinou, é que quando a crise chega, o papel moeda vira cinzas. Bancos quebram, moedas derretem e de uma hora para outra, quem tinha alguma riqueza vê tudo ir por água abaixo. É por isso que tantos acabam na miséria, porque não estavam preparados, porque confiaram num sistema que já está ruindo desde 1971. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Mas existe uma saída, uma forma real de proteger o seu valor, longe do sistema, longe dos bancos, longe das promessas vazias dos governos. No próximo vídeo eu vou te mostrar a única maneira de proteger o seu dinheiro e de garantir que mesmo no colapso você continue de pé. Se você entendeu a gravidade do que está por vir, então você precisa assistir esse conteúdo agora. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e vamos começar a sua preparação de verdade.